Vamos falar aqui um pouco sobre o assunto do momento, né? VP, Dorival Júnior, Flamengo, né? Qual é a diferença? O que mudou com a chegada do VP para a saída do Dorival Júnior? Então vamos falar um pouco sobre isso. Antes disso, inscreva no canal, deixa um like, um comentário. Aí embaixo vou deixar o Pix do canal para quem quiser ajudar o canal financeiramente. Fica à vontade, que aqui a gente não tem patrocínio, está iniciando agora. Se você quiser ajudar financeiramente, pode ficar à vontade, o Pix vai estar aí na descrição. Fala então um pouco do que está acontecendo. O assunto ele vai muito para a linha, pro lado de jogador, um exemplo. Mudou, saiu o João Gomes, entra o Gerson, é por isso que o time não está bem. Nem vou falar da questão polêmica, o jogador tá fazendo corpo mole, isso, aquilo, que eu não acredito muito nessa questão, nessa teoria da conspiração. Isso não encaixa para mim. Eu que trabalho em clube não vejo muito isso. Não olho muito por esse lado. Olho mais por um erro realmente da comissão técnica, tanto da diretoria, e os jogadores acabam se afetando com isso. Aí sim começa assim a irritar um pouco o grupo. Mas não é para derrubar o treinador, não é isso. O que acontece? O Gerson chega no lugar do João Gomes, a maioria das pessoas fala que não dá certo, o Gerson não marca. Eu acho o Gerson sendo jogador com a bola nos pés. Realmente eu acho, mas acho também que ele deixa a desejar também um pouco, até muito, né, na questão da recomposição e da marcação. Também acho, mas isso não diminui a qualidade do jogador. Cada jogador tem sua qualidade, né, seu nível de qualidade. O João Gomes era muito bom na marcação, excelente, realmente. Isso é válido falar sobre isso? Sim, é válido, mas a gente fica no campo muito raso. Se a gente quiser se aprofundar mais, a gente vai ter que entrar desde o Paulo Souza, a chegada do Dorival, a saída do Dorival, a chegada do VP. Aí a gente vai entrar no campo mais tático e cultural da história. Sai um Paulo Souza, que tinha um jogo posicional, um campo totalmente largado, o fator associativo entre os jogadores era mais diminuído um pouco, pela distância que os jogadores ficavam entre eles. Acontece, faz parte. É necessário que os jogadores tenham um contra um muito bem utilizado para poder trabalhar com o jogo posicional e também algumas triangulações. Isso não estava acontecendo. Vem o Dorival Júnior, vai para o jogo funcional, se aproxima um pouco do JJ. Eu não estou falando se aproxima do JJ na intensidade, não é isso que eu estou falando, até porque ele pega um time psicologicamente mal, fisicamente abaixo, e ele consegue ali, com esse time mesmo, o Dorival Júnior consegue buscar títulos. Esse time ia sobrar do Dorival Júnior, para quem sabe de futebol, quem trabalha no meio de futebol, sabe que não ia sobrar. Esse time do Dorival Júnior ele ia chegar, mas não ia chegar goleando, atropelando todo mundo. Claro que não. Isso não ia acontecer. Isso não ia acontecer, porque era um trabalho no meio de um campeonato, onde o time estava na zona de rebaixamento, mudando a filosofia para o funcional, onde os jogadores se adaptavam melhor, onde você tem um fator associativo melhor, porque você aproxima os jogadores na zona da bola, ali você tem uma aglomeração na zona da bola, seja ela o time com a bola em posse, ou seja ela o time sem a bola. Essa aglomeração existia, então a questão da superioridade técnica também sobressaía do Flamengo. E isso mudou bastante, isso ajudava bastante pela qualidade técnica que tinha esse time. Uma qualidade técnica enorme tinha a equipe do Flamengo. Então, quando esses jogadores se aproximam, isso tende a melhorar. Chega o VP, muda totalmente a história, muda a cultura e muda a filosofia. Então nós estamos falando aqui de uma mudança de filosofia, nós estamos mexendo na raiz do time, mexendo com o psicológico dos jogadores, mexendo com a questão técnica e tática de cada jogador. Muda totalmente a história. Você chega com o VP, chega já meio arranhado do Corinthians ali, né? Até então, essa semana eu vi uma entrevista do Juliano, no qual o Juliano se refere ao VP, algo muito sério. Para quem trabalha no futebol, como eu trabalho, como outros trabalham, é algo assim chato de ouvir, que você fala, caramba, poxa, é estranho. Vamos abrir aspas aqui pro Juliano. A primeira coisa que o Juliano fala é que o VP não escutava os seus auxiliares, vou ser bem breve aqui, né? Bem direto, não ouvia os seus auxiliares, muito menos os jogadores. Cara, os auxiliares, eles não estão no clube realmente para você eles ter a última palavra. Claro que não, quem tem a última palavra é o treinador. Mas eles são um ponto de divergência. Isso é importante. É importante para um grupo, para uma comissão e para um treinador que esse ponto de divergência ele exista, para que o treinador não seja o cara ali que só ele tem a palavra correta. Os auxiliares estão ali para isso. Para falar, um exemplo. Pô, legal isso que você está fazendo, tá certinho, ok, concordamos, mas se a gente tomar um gol de vida no segundo tempo, tal minuto, a gente faz assim. O treinador vai olhar e falar, pô, legal, é válido. Poxa, eu não tô achando que esse jogador vai se encaixar aí, porque a gente treinou ontem e tal, e ele, pra mim, foi um pouco abaixo, e ele vai mostrar pro treinador esse vídeo, o treinador vai olhar e falar, pô, legal, realmente não tá dando certo.
É para isso que existe a comissão técnica, não é só para concordar com o treinador. No momento que o treinador não escuta a comissão técnica, ele não confia na comissão. Se ele não confia na comissão, não tem por que ele ter aquela comissão técnica com ele. É necessário que ele troque de comissão, ou ele trabalhe sozinho. Como eu prefiro trabalhar sozinho, eu prefiro não ter comissão. Eu acho muito chato chegar no clube e mandar um monte de gente embora para você colocar sua comissão, não acho legal. Então, muda uma história. Aí o Juliano falando isso, você fica meio que espantado. Fala, caramba, velho, esquisito, não é normal. Depois ele fala que o VP, aquilo que a gente já sabe, colocava muita culpa nos jogadores e tirava a culpa dele. Quando ganhava era o grupo, quando perdia era os jogadores, irrita também os jogadores. Não é bom, isso não é bom mesmo. Outra coisa é que o VP não tinha treinamento tático. O jogador não vai mentir com isso, gente, porque o Juliano, ele tá ali arriscado tomar um processo. Ele não vai mentir com isso. O VP não tinha treinamento tático. Então isso é sério também. Ele tem que ter um treinamento tático. Eu posso até compreender o lado do VP. Ele chegou no Brasil, ele não conhecia os adversários, não sabia nem quem eram os treinadores dos adversários, digamos assim, e ele tentou trabalhar com o que ele tinha ali. Mas o treinamento tático ele é importante. Não falo para ele estudar o adversário apenas e passar para os jogadores aquele mastigadinho perfeito. Ele não vai conseguir no início, claro que não. Mas ter uma ideia de como joga o São Paulo da vida, no qual ele foi eliminado, e tentar neutralizar o São Paulo de alguma maneira, sim, é válido. Ele deveria ter feito isso. Então, pela experiência que tem, a escola que ele veio, que é a portuguesa, que todo mundo fala que é sensacional, né? Que os treinadores daqui são ultrapassados, só o de lá que são sensacionais. E não faz isso no clube, é estranho. É muito estranho. Outra coisa também que o Juliano falou é o que a gente tá vendo no Flamengo, né? Um VP que gosta de fazer uma linha de 5, realmente, joga com 3 jogadores atrás. Ele fez isso no Corinthians, sem os jogadores estar treinado para isso, e depois ele mesmo se contradiz. Ele chega nos jogadores e fala o seguinte: eu vi que não deu certo esse método, mas no outro jogo ele continua com o método que não deu certo. É muito estranho, né? É muito estranho. Aí voltando pro Flamengo, só eu queria ressaltar isso que o Juliano falou, que a gente tá vendo isso no Flamengo. Agora sim estão começando a compreender o que tá acontecendo no Flamengo, essas coisas que os jogadores querem derrubar o VP, não é bem assim. O VP é cabeça dura também, ele precisa melhorar nesse aspecto. Chega o VP joga com o time totalmente com a linha de 5 na frente, joga no 3-2-5, agora você espaça o time, você não tem mais o time como o Dorival tinha, agora o time espaçou. Agora o fator associativo, aglomeração na zona da bola, a questão associativa com a superioridade técnica vai diminuir. Eu vou mostrar aqui para vocês as imagens, tá bom? Vamos lá. Aqui, gente, eu coloquei aqui para vocês dar, para que a gente possa falar, o time do Dorival Júnior, tá? Aqui você tem o time do Dorival Júnior, Léo Pereira, Davi Luiz, Thiago Maia, Felipe Luiz, Rodinei, João Gomes, Ribeiro, Rascaeta, Pedro e Gabriel Barbosa. Sendo que colocou o Pedro e Gabriel Barbosa para jogar junto foi o Dorival Júnior. Né? O Dorival Júnior teve essa visão muito rápida, pegou isso muito rápido também pela obrigação de o BH ter machucado e colocou o Pedro para jogar junto e deu certo. Aqui você vê a diferença. É um time mais agrupado, é um time com menos amplitude, um time com mais compactação central. Aí que eu falei daquela questão de compactação, da questão do associativo, da questão da técnica, da superioridade técnica e superioridade qualitativa do time. É no time mais junto, mais conjunto, o time com mais movimentação. É no time que o jogador tinha liberdade de se movimentar por todos os lados do campo. Então isso ajudava bastante. Isso é importante. Esse era o time do Dorival Júnior. Agora esse é o time do VP. É a forma que o VP vai para o ataque, quando ele tem a bola, quando ele está na fase ofensiva. Uma linha de 5 na frente, 3 jogadores, 2 centralizados. O fator associativo, a questão de agrupamento na zona da bola, mesmo com a posse ou sem a posse, ela diminui. Agora você tem um time mais espaçado. E você tem 2 laterais jogando aberto, que não são pontas. Então o fator do 1 contra 1 não vai ter. Vai ter o fator de cruzamento na área. Tanto é quando o time do VP perde a bola, você vê lançamento na área, cruzamento na área. Quando o time do VP tem a posse de bola na sua área defensiva, é um toque longo, buscando logo a última linha de ataque. É sempre assim. O Maia recebe a bola, o Maia já liga logo o Ayrton. Ou inversão de bola pro Valera. E é dessa maneira, sempre buscando ligação diretas. Porque não tem a questão da unificação, do conjunto, do time estar mais agrupado. Isso é errado? Não, é a filosofia do time dele. Ok, temos que respeitar, é o jeito dele colocar o time em campo. Eu só quero mostrar aqui pra vocês na luz tática, para que vocês entendam que não é só saída de jogador que fez isso mudar, não, gente. Poderia ter o João Gomes e o time tá dessa maneira. Porque é o jeito que ele joga. Ele também jogou assim no Corinthians.
Aqui o time do Dorival Júnior, eu quero mostrar pra vocês sem a bola. O que fazia o Dorival Júnior sem a bola? O time do Dorival Júnior, quando não tinha bola, você tinha uma aglomeração no setor da bola. Os jogadores chegam, o time adversário ali, o azulzinho, rouba a bola do Flamengo. O time do Flamengo já aglomerava no setor da bola. Ali era difícil o time adversário sair dali. Se o time adversário conseguisse romper essa primeira linha de Pedro, Arrascaeta e Gabriel, tinha uma linha de 3 atrás com Everton, Maia e João Gomes, para ele tentar romper de novo. A única coisa que o time adversário tentava fazer contra o Flamengo era a troca de corredor, que até o próprio VP falou isso quando enfrentou o Flamengo. Nós precisamos trocar os corredores para que a gente possa achar espaço no Flamengo, porque eles marcam no 4-3-3. Correto, o VP, realmente tinha isso. Mas o problema é que aqui no Brasil a gente não tem jogadores com a qualidade do 1 contra 1 na amplitude. Nem todos os times têm isso. Então o Flamengo conseguia se manter protegido porque não tinha jogadores do 1 contra 1. Pegava os times adversários que não tinha isso. Tanto é que o Ceni veio ter agora jogador pro corredor de força, que foi o David, que foi contratado agora para São Paulo. Então a maioria dos times não tinha essa questão do jogador do 1 contra 1 na amplitude de campo, né? E a marcação no último terço de campo do Dorival Júnior era sensacional. Era uma marcação de perseguição, mas o jogador não perseguia o cara até o fundo. Essa troca de perseguição existia. Se um perdesse essa marcação, o jogador fosse pro fundo, outro jogador acompanhava ele. Então ele conseguia equilibrar isso bem efetivo mesmo. Um dia eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que era. Então quando eu perdi a bola do Flamengo do Dorival era dessa maneira. Por que era dessa maneira? Porque já tem essa questão do jogo funcional, do agrupamento, aglomeração na zona da bola. Assim também faz o Fluminense do Diniz, que vocês verão agora contra o Flamengo. Aqui é o time do VP quando perde a bola. O time do VP perde a bola, o time do VP não vai fazer aglomeração na zona da bola. Mas um jogador vai até o portador da bola adversário, tentar roubar essa bola de novo, tanto é quanto o Vasco, você viu o Gabriel rodando todo o campo ali tentando roubar a bola, o Gabriel que fazia muito isso, vai tentar roubar a bola aqui. Quando isso acontece, se o Flamengo está jogando com um adversário que está no 4-3-3, o meio campo do Flamengo já perde na superioridade numérica. Se você não ir rápido tomar essa bola do adversário, não tiver uma eficácia para roubar essa bola, o time do VP, o adversário pode ligar essa bola direto aqui no meio campo, vai ter 3 contra 2, vai ter a superioridade numérica do adversário, no último terço é 3 contra 3. Então isso o time do VP sofre bastante quando perde a bola. Precisa perder a bola e recompor essa bola rápido. A equipe do VP por conta de ser um time espaçado. Um time mais aberto no último terço. O último terço que eu falo é o terço do adversário onde o Flamengo ataca. Por isso quando recua você vê o Ayrton Lucas voltando. O Maia também tem que voltar rápido também se ele estiver um pouco avançado. E contra o Vasco a gente vê essa imagem aqui, ó. Contra o Vasco. O time do Flamengo perde a bola lá na frente. A ligação do Vasco foi rápida, porque o Barbieri já tinha treinado isso. Jogador livre do outro lado, ali do lado direito, onde fica o Ayrton, que estava espertado lá em cima. Se essa bola fosse invertida, o jogador sairia na cara do gol. Mas não foi invertida. Então o VP vai passar muito por isso, até que esse time do Flamengo comece a matar essa jogada lá na frente. Então, gente, o que eu mostrei aqui pra vocês foi uma mudança de cultura, uma mudança tática, uma mudança na coluna tática. Não é só mudança de jogadores que afeta o Flamengo, mas também a mudança tática e filosófica e cultural. Até então, que os treinadores portugueses são ensinados a isso, a não mudar a sua filosofia. Né? Isso o Juliano também falou, né? Quem quiser assistir, tá no podcast lá do Vilela, né? Ele leva o Juliano fala um pouco sobre isso. Que o Vitor Pereira ele é fechado na sua filosofia e não muda. E os portugueses são ensinados a isso. São ensinados a fazer isso. Então, eu não acho isso tão bom assim. Acho necessário você também parar um pouco, pensar e mudar quando você precisa para que seu time comece a fruir e você possa começar a ter resultados. Então, é necessário que a gente possa ver também o lado tático da coisa antes de falar apenas que trocou de jogador é o erro. Não é só isso. É uma mudança tática no campo. É jogadores mais espaçados. Aquela questão compactada mudou, não tem mais isso. Então, realmente, os jogadores vão estranhar por um bom tempo até que eles possam se adaptar a isso. Espero que os jogadores do Flamengo se unifiquem como os do Corinthians e comecem a vir resultados e o VP tenha mais tranquilidade. Beleza? Esse é o vídeo. Deixa um comentário, um like, um dislike, uma sugestão. Aqui é diferente, tá? Aqui eu não sou igual ao VP, vocês podem também criticar, fica à vontade, que eu não vou achar ruim. Um abraço, até a próxima.